Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar infelizmente dessa derrota do Corinthians na Neoquímica Arena ontem para o Curitiba por 2-0. Infelizmente é o que eu trago aqui para vocês, é que todo mundo já viu, já assistiu. Realmente foi frustrante ver ontem, esperar 10 dias pra gente ver o Corinthians jogar. Como eu falei, final de semana já é um final de semana ruim, um final de semana chato quando o Corinthians não tá em campo. A gente tava ali todo motivado. Meu palpite era de 2-0 para o Corinthians, meu filho 3-0 para o Corinthians. A motivação, a expectativa era grande para esse jogo. Como eu falei, 10 dias aí somente treinando, descansando. E ontem parece que os jogadores entraram em campo numa nhaca danada. Os caras estavam desmotivados, parecia que eles estavam jogando um treino, só que na Neoquímica Arena. Vamos falar como foi essa partida, pessoal. Horrível do Corinthians, horrível. Como eu falei, os caras estavam desmotivados, parecia que estavam jogando num jogo treino. E falar para vocês vão notar aqui um cenário bem diferente, porque eu tô no meu local de trabalho, não tô em casa, não tô gravando em casa. Eu tinha até um roteiro pronto já para falar sobre a vitória, estar aqui falando para vocês sobre como foi a vitória do Corinthians, como o Corinthians jogou bem aqui na Neoquímica Arena contra o Curitiba. Não estou desmerecendo o time do Curitiba, pelo contrário, eu acho que ele veio para uma proposta ali de jogar fechado e duas oportunidades que tiveram foi caixa. E o Corinthians se apequenou diante aí do Curitiba, jogou igual o time pequeno, só tinha posse de bola, toca para cá, toca para lá. O meio não criou nada. Eu defendo a ideia que eu não gosto do time no meio quando joga Bidon e Garro. Eu acho que o Bidon ele tem um desempenho melhor quando tá jogando mais à frente no lugar do Garro, poder ter segurado o Garro ou vice-versa, segurado o Bidon pro segundo tempo. Mas enfim, eu acho que se tivesse uma ou outra mudança ali, não ia mudar o resultado, porque o time veio apagado, o time tava dormindo, o time tava apático, tava desmotivado, porque esses jogadores têm que entender que eles não podem usar esses títulos que eles tiveram no ano passado e a Supercopa desse ano como muleta, como desculpa para mas nós temos 3. Não, eles têm que saber a camisa que eles estão vestindo. É um dos maiores times do mundo, o Corinthians. Então, eles têm que respeitar a instituição e o nome Corinthians e essa camisa que eles vestem, porque não pode, e pode ser um amistoso o Corinthians na Neoquímica Arena com 35 mil corintianos numa noite chuvosa em São Paulo. Como todo mundo sabe, o trânsito de São Paulo é difícil, o ingresso é caro, e aí o cara lá vem jogar, parece estar jogando uma pelada com os amigos numas férias. Não, pessoal, realmente tem que existir um choque de realidade com esses jogadores. O Dorival, ele tem que ficar atento, ele tem que chacoalhar esses caras, porque eles têm que acordar, os títulos ficaram para trás, agora eles jogam num dos maiores times do mundo, eles têm que entender o peso dessa camisa. E eu acho que o Corinthians também, a diretoria tem que acender um alerta. Não tô dizendo para demitir o Dorival, mas cara, o Dorival é um cara copeiro. Se fosse um jogo de Copa, uma final de Copa do Brasil, ou quando o Corinthians começar a Libertadores, ele tem um desempenho bom, mas nós não podemos chegar no final do ano de novo tá brigando pelas últimas posições no Campeonato Brasileiro. Chega, isso é atitude de time pequeno. Então vamos resolver, a diretoria tem que resolver isso agora, e nós corintianos temos que cobrar isso agora, para não chegar lá em novembro e dezembro nós tá disputando as últimas posições aí do Campeonato Brasileiro. Não importa, o Dorival um técnico mais copeiro, desculpem a palavra, mas foda-se, eu não quero ver mais o Corinthians. Eu acho que todo corintiano nenhum quer ver mais o Corinthians brigando no Campeonato Brasileiro aí pelas últimas posições, e resultado como o de ontem vai acontecer de novo, jogando em casa, perdendo pontos preciosos como foi o de ontem. Temos que cobrar sim. E o Matheus Bidu, quando deu essa entrevista aí dizendo que a torcida esquece os 3 títulos, não, nenhum torcedor do Corinthians não esquece, ao contrário, ele não esquece e ainda apoia os jogadores e agradece pelos títulos que foi conquistado. E torcida mesmo, o Bidu sabe que a torcida que apoia o jogador, que não desiste, apoia o time aos 90 minutos, é a do Corinthians. Eu acho que por um minuto o Bidu esqueceu o time que ele joga e a camisa que ele estava vestindo naquele momento. Foi uma entrevista infeliz aí do Bidu, mas enfim, galera, nada disso vai apagar esse time apático que nós vimos na Neoquímica Arena ontem. E domingo contra o Santos, acho que todos os corintianos não esperam um resultado diferente que seja vitória. Tem que ser vitória contra o Santos, não tem empate, não tem, nós saímos o Santos saiu na frente, o Corinthians tentou empate no final,
não tem essa, tem que ser vitória, porque depois desse vexame na Neoquímica Arena não tem resultado diferente que corintiano nenhum vai esperar que o time jogue. Então, pessoal, infelizmente não foi o roteiro que eu planejei, tá? Eu planejei realmente dar vitória aqui para vocês, para estar conversando sobre a vitória do Corinthians, estando agora com 10 pontos. Deixou todo corintiano aí triste, mas a vida que segue, e eu acho que domingo esse time tem que acordar, o Dorival tem que acordar, a diretoria tem que acordar, tem esses caras, esses jogadores tem que acordar, tem que chacoalhar, porque vocês estão jogando no Corinthians, então respeite essa camisa e nunca mais entre no Neoquímica Arena lotada para fazer esse tipo de coisa. Pessoal, o vídeo de hoje foi isso, fique com Deus e até a próxima.